Seja bem-vindo a mais um estudo do Evangelho de João, versículo por versículo e capítulo por capítulo. Acomode-se e acompanhe este estudo comigo. Abra sua Bíblia no primeiro capítulo do Evangelho de João. E enquanto você faz isto, deixe-me fazer uma pergunta. Você já reparou nos versículos 24 a 27 e 44 a 47 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas? Sabe o que percebemos ali? Àquela altura, os apóstolos já estavam com Jesus havia 3 anos e ainda não tinham compreendido as Escrituras até que Jesus disse algo que lhes abriu o entendimento. Jesus mostrou que tudo que foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos se refere a ele. Depois que eles compreenderam isto, lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. O assunto principal da Bíblia é Jesus Cristo. Toda a Bíblia gira em torno de Jesus Cristo. Ela não é um livro da história da civilização do mundo. Está certo, a Bíblia também conta a história do povo hebreu. Também traz alguns dados sobre outras civilizações que coexistiam com os hebreus nos tempos antigos, mas não é um livro de história. Será então que a Bíblia é um livro sobre as origens? Será que ela é a última palavra em paleontologia, biologia ou zoologia? Não! Esses não são os temas da Bíblia. Há 1189 capítulos na Bíblia e apenas 1,5 capítulo destina-se ao relato da criação. Portanto, a Bíblia não é um livro sobre a criação. A Bíblia fala um pouco sobre a criação no livro de Gênesis e depois a menciona no Evangelho de João. Creio que Deus mencionou a criação por causa do novo nascimento, por causa do nascer de novo mencionado por João, que é, na verdade, uma nova criação. Quando os apóstolos comentam sobre o novo nascimento, sempre usam a palavra criação para descrevê-la. Quando Davi percebeu que precisava nascer de novo, orou no Salmo 51 assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Davi havia caído em pecado e estava dizendo para Deus, eu sei que pode acontecer outra vez se o Senhor não criar em mim algo que eu não tinha quando nasci fisicamente. A resposta à oração de Davi é um novo nascimento. Deus quer que saibamos quem é que faz esse ato de criação, como Davi percebeu que precisava disso em sua vida. Temos de ir a Deus para isso. É por isso que a Bíblia, no livro de Gênesis, fala sobre a criação e depois a menciona brevemente no Evangelho de João. O principal tema da Bíblia não é a criação, nem história, nem civilização. A Bíblia tem como objetivo falar sobre o Salvador através do qual veio a salvação. A Bíblia é um livro sobre a redenção e apresenta o contexto histórico no qual a redenção e o Redentor vieram. Esse é o assunto principal da Bíblia. E foi por isso que quando Filipe encontrou Natanael, ele disse assim, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. No Velho Testamento, as Escrituras eram mencionadas como a lei e os profetas. Encontramos na lei de Moisés e nos profetas inúmeras descrições de Jesus, principalmente que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles sacrifícios que o povo de Deus foi ensinado a fazer eram uma figura do Cordeiro de Deus que um dia viria. Aqueles religiosos, devotos e sinceros que conheciam a lei sabiam disto. Filipe, o negociador de cavalos, também sabia. Por isso, quando encontrou Natanael, disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Ele disse a mesma coisa que André havia dito a Pedro, achamos o Messias. Esse é o assunto principal da Bíblia. A Bíblia fala do começo ao fim sobre o Messias, Jesus, que era e é o Cristo. Ao estudar o Evangelho de João, observe que dos seus 21 capítulos, metade deles falam sobre os primeiros 33 anos da vida de Jesus e a outra metade fala sobre a última semana de sua vida. Por que esta última semana é mais importante do que os seus outros 33 anos? Porque nesta última semana, a chamada Semana Santa, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Foi aí que ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Este é o principal tema do Evangelho de João.
Este é o seu principal assunto, comentado do começo ao fim desse livro. Vamos voltar a esse diálogo fascinante que Jesus teve com estes homens que se tornaram seus apóstolos. Felipe tinha se encontrado com Natanael e anunciado: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Observe a resposta de Natanael no versículo 46. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Diz Felipe: venha e veja. Acho que ele tinha aprendido a falar isso com Jesus. Ele já tinha aprendido este princípio do ir e ver. Este venha e veja deve ser o que eles chamam de conceito transferível. Foi assim que Jesus começou seu relacionamento com os apóstolos. Venham e verão. Eles já tinham pegado o espírito da coisa. Natanael disse: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Nazaré não era uma das melhores cidades dos judeus, mas Felipe respondeu: venha, venha e veja. Sabe, eu fico impressionado com o que algumas igrejas fazem hoje com os seus novos membros. Elas dão um banho de doutrina e teologia na pessoa, procurando levá-la a engolir toda uma doutrina teológica complexa, quando, na verdade, essas pessoas ainda estão tendo seus olhos abertos para a fé. Quando observamos Jesus recrutando seus discípulos, vemos que não foi assim que ele fez. Jesus se encontrou com estes homens, pescadores, negociadores de cavalos, publicanos e outros tipos que formaram o seu grupo de 12, e a única coisa que ele disse foi: venham e verão. E eles foram e viram. Acho que precisamos recuperar esta simplicidade na apresentação que nós fazemos de Cristo e da Palavra de Deus. Quando Jesus encontrou Natanael, disse-lhe: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. É interessante conhecer um pouco da vida desses homens e tentar descobrir por que Jesus escolheu cada um deles. Eles são uma ótima fonte de estudo e a vida de cada um é muito interessante. Aparentemente, Natanael era um homem santo, e Jesus já sabia disso quando o encontrou, por isso fez esta observação: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Mas Natanael reagiu a isto perguntando: de onde me conheces? E a resposta de Jesus o chocou e o fez crer. Jesus disse: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. A minha teoria é que Natanael era um homem que costumava ter seus momentos a sós com Deus, suas horas silenciosas, como costumamos chamar. Ele tinha, sim, e ali embaixo da figueira. Acho que ele tinha o seu tempo devocional, seu tempo de oração. Muita gente acha que a melhor hora do dia para buscar a Deus, orar e ler a Bíblia é logo de manhã. O violonista primeiro afina o seu instrumento, depois ele toca para a plateia. Jamais ele faz o contrário, primeiro tocar e depois afinar. É melhor afinarmos nossos instrumentos logo de manhã, antes de enfrentarmos o dia. Natanael acreditava nisso, e por isso tinha seus momentos com Deus, orando e meditando aonde? Embaixo de uma figueira. Eu acho que ninguém sabia disso, apenas Natanael e Deus. E quando Natanael se encontrou com Jesus e disse que ele era aquele com quem Natanael conversava embaixo da figueira, ele só conseguiu exclamar: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí Jesus respondeu: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E acrescentou: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu fico simplesmente fascinado com esse encontro entre Jesus e Natanael. É o que eu chamo de conversa embaixo da figueira. Esse episódio nos faz pensar nessas pessoas que sabem o que significa ter um lugar para sempre conversar com Deus. Sabe qual é o meu desafio para você agora? Você tem uma figueira debaixo da qual você conversa com Deus? Ei, você participa desta conversa embaixo da figueira? Anos atrás desafiei alguns homens com este estudo e um deles me deu de presente uma figueira artificial para eu colocar na minha sala e literalmente ter minha conversa com Deus debaixo de uma figueira, mesmo que fosse artificial. Na verdade, não precisamos de tanto assim, né? Bom, mas o verdadeiro desafio é: você se encontra com Deus? Será que você arranja um tempo e um lugar para se encontrar com Ele e conversar?
É por isso que o povo do Velho Testamento dava tanta importância aos altares que construíam. Aqueles eram os lugares onde eles tinham momentos preciosos na presença divina de Deus. Você pode ter momentos espetaculares e maravilhosos, ou momentos tranquilos e constantes. O importante é que você tenha esses momentos com Deus. Marque encontros com Ele. Mas agora deixe-me perguntar: quem é Jesus? Você está lembrado? Essa pergunta é respondida do começo ao fim do Evangelho de João. Algumas dessas respostas parecem enfatizar o lado humano de Jesus, mesmo que a ênfase principal do Evangelho de João seja a divindade dele. Quando Filipe encontrou Natanael, disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José, achamos. Logo em seguida, Natanael disse a Jesus: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A última referência desse capítulo a Jesus é Filho do Homem. Também vimos que Jesus foi mencionado como filho de José, Jesus de Nazaré, filho de José. Além de vermos enfocado o lado humano de Cristo, também vemos a ênfase que lhe é dada como Messias, o Cristo, aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. Você percebe como a pergunta quem é Jesus é constantemente respondida neste Evangelho? O que é fé? Para esta pergunta temos uma resposta bem prática e objetiva. Venham e verão. A última pergunta é: o que a fé é? Quando alguém realmente passa a crer em Cristo, a primeira coisa que ela quer fazer é contar a novidade para alguém. Esta pessoa descobriu o mistério da vida, o grande segredo da vida. E a primeira coisa em que pensa é reparti-lo com as pessoas a quem ama. André contou para Pedro e Filipe contou para Natanael. Essas pessoas pensaram em quem amavam e com quem poderiam dividir aquela notícia tão boa. E por último, o que é vida? Quando Jesus encontrou Simão, disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Você é instável, mas agora vai ser estável. Jesus disse a Natanael: você verá coisas maiores do que estas. Este é Jesus. Ficamos por aqui hoje. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.